Retorno de Ter Stegen, Barcelona estreia com vitória na Copa do Rei desta temporada. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, pessoal. Barcelona, para esta vitória contra o Guadalajara, falar aqui a escalação, mas antes, tem um breve recado aí para ti. Olha só. Fala, gurizada! Aqui Matheus Fenner do canal Apostando na Vitória, onde quero convidar todos para participar do dia 24 de dezembro do meu amigo Lucas no canal do Brazucas, a partir das 2h30 da tarde, no dia 24 de dezembro, todos presentes, para uma celebração bem legal, onde o canal Brazucas me convidou para participar deste especial de Natal. Conto com todos vocês, gurizada. E como eu falo no meu canal, vermelho e branco sempre. Tamo junto, gurizada. Isso aí, tá? Dia 24 de dezembro, não perca, 2h30 da tarde. Mas se tu não puder olhar às 2h30, olha às 4, olha às 5, olha às 6, olha às 7, porque vai começar às 2h30, mas vai até umas 8 da noite. Nós vamos ter aqui também um período para falar de Barcelona, tá? Vai ter uma coisa muito legal aí de Natal também sobre Barcelona. Dia 24 de dezembro aqui no canal, nosso especial, tá bom? Vamos para a escalação do Barcelona com novidades, olha aí, ó. Ele voltou, Ter Stegen começou hoje. Christensen, Joffre, Marc Casadó, Frank de Jong, Fermín Lopes, Marc Bernal, Rony Bardache, Rashford e Yamal. Esse foi o 11 inicial do Barcelona para essa partida. A Copa do Rei é a Copa do país, é a Copa da Espanha. Assim como aqui no Brasil nós temos a Copa do Brasil, lá na Espanha tem a Copa del Rei, a Copa do Rei. E essa é a fase de 32 avos da Copa do Rei. Jogo único. Perdeu, tá fora. Passou, tá na próxima fase. E assim segue o mata-mata, sendo jogo único até a semifinal. Então as oitavas de final, as oitavas é jogo único. As quartas é jogo único. Quando chega na semifinal, é ida e volta. E depois a final tem sido nos últimos anos aí em campo neutro. Como foi na temporada passada no La Cartuja, o jogo entre Barcelona e Real Madrid. Barcelona é o maior campeão da competição. Estreou hoje contra o Guadalajara, que é um time, da terceira divisão do futebol espanhol. Nessa primeira fase, é normal termos times de divisões inferiores, que já vêm até de outras fases iniciais da Copa do Rei, enfrentando os times da primeira divisão. Eu me lembro que teve um ano que o Real Madrid caiu para o Alcoyano. Então acontece, são eliminados também. Eu me lembro que teve um ano que o Barcelona estreou contra o Intercity. Na temporada passada, o Barcelona estreou contra o Barbastro. Nos últimos anos, o Barça não tem tido problemas nessa primeira fase. Esse ano, o Barça estreia contra o Guadalajara, que não tem nenhuma relação com os Chivas de Guadalajara, tá? Aquele time conhecido, finalista da Libertadores de 2010, quando o Inter foi bicampeão. Barcelona, então, vai contra esse time. Nós temos algumas questões, porque o jogo ia começar inicialmente meia hora antes, mas acabou atrasando. Hoje, então, foi jogo para o retorno de Ter Stegen. Nós sabemos que o Ter Stegen está lesionado, que o Ter Stegen tem toda essa questão de que queria jogar, queria ficar, não quer sair, mas daí o Barça foi lá e contratou o Juan Garcia, o Barça dá a entender que ele não vai ficar, toda essa novela que todo mundo já conhece, mas o Ter Stegen se recuperou, voltou a treinar, está voltando de lesão, atualmente é o reserva, mas hoje jogou. Hoje o Ter Stegen jogou, é possível que na próxima fase da Copa do Rei a gente ainda veja ele, Talvez em algum jogo da La Liga a gente possa de novo ver ele, mas o Ter Stegen hoje jogou. Hoje o Ter Stegen foi reutilizado, hoje o Ter Stegen volta depois de muito tempo abaixo das traves do Barcelona. Fora isso, tu tem ali o Joffre, tem ali o Christensen, o Casadó fazia tempo que não ganhava a oportunidade, o Bernal, o Rony Bardache a gente tem visto mais ele,
mas do que a gente não tem visto muito foram esses jogadores. E foi um Barça que foi com Yamal, começou com De Jong, representando ali o time principal. No segundo tempo, o Fermín Lopes começou também. No segundo tempo entram o Pedri, entra o Cubarsí. Então no segundo tempo mais alguns jogadores ali do time principal do Barcelona entram, até porque no segundo tempo não estava tudo definido. Então foi isso nessa noite de Copa do Rei. Sobre os fatos da partida em si, eu não preciso falar muito, com todo respeito, o quanto o Barcelona é superior e o quanto é desproporcional fisicamente, tecnicamente. O Barcelona é melhor que o Guadalajara. Lotou o estádio lá, né, para esses times, é um dia histórico. Pô, tu tá enfrentando o Barcelona, para a cidade, para a torcida, esse jogo fica para a história do clube. Se faz um gol, pô, imagina se elimina. E o Barcelona com certeza é melhor do que o Guadalajara, o Barcelona que tem um nível técnico melhor, dá para ver na postura de jogo. Interessante sobre esse time do Guadalajara que a grande maioria dos jogadores tem mais de 25 anos. Não tem muitos guris ali também que dava para de repente analisar se não dá para ir para um time da primeira divisão, né? Daqui a um pouco um desses se destaca aí, daqui a um pouco tá lá na primeira divisão, é contratado para um time da primeira divisão. Mas esse time do Guadalajara não demonstrou muito. Também não achei que o goleiro do Guadalajara fez hoje uma grande partida. Teve jogos assim de primeira fase de Copa do Rei que o goleiro vira um monstro. Se eu não estou enganado, foi o do Barbastro. Mas teve uma temporada que o Barça estreou, não sei se foi do Barbastro ou se foi do Intercity, que, cara, o goleiro virou um Neuer, né? Hoje não, hoje o Guadalajara não mostrou muita coisa, tá? O negócio era tentar roubar a bola do Barcelona, dar chutão pra frente e na velocidade ficar de cara e chutar pro gol do Ter Stegen. Isso fez com que o Ter Stegen, inclusive no segundo tempo, durante umas 3 oportunidades, fez com que o Ter Stegen tivesse que trabalhar em alguns momentos. Foi ali que a gente viu o Ter Stegen fez uma defesa que ela vai pro meio do gol, mas o Ter Stegen se atira e tudo mais, né? Tem uma bola que o Ter Stegen se abaixa, vai lá, pega. Então deu pra ver um pouco mais dos movimentos do Ter Stegen. Mas no mais era um Barcelona dominante, foi um Barcelona que controlou o jogo, tinha 85% de posse de bola no primeiro tempo. Só faltou fazer essa posse de bola se tornar em chances, em finalizações. Era um campo menor, era um campo pequeno, e dava pra ver que não tinha muito espaço entre os jogadores, e como era um time todo fechado, né, o Barcelona ficava trocando passes, e quando ia um pouco mais pra ponta, o Yamal era cercado por 2, 3 jogadores. O Fermín, quando queria correr, era cercado por 2, 3 jogadores. Então era muito difícil os jogadores do Barça terem espaço para fazer alguma coisa. Então tinha que tentar em cruzamento. Só que esses cruzamentos muitas vezes era chutão, chances desperdiçadas, né? Assim o Barcelona empilhava chances desperdiçadas que nem resultavam tanto em salvar, o goleiro do Guadalajara salvar, mas em si no Barça perder mesmo, né? Um cruzamento ir para fora, a bola ir para fora, realmente. E aí foi mais isso no primeiro tempo. 1-0-0. Claro que a gente fica um pouco preocupado do tipo, pô, pensou se o Guadalajara mete aí um contra-ataque, faz um gol, e daqui a um pouco por bobeira o Barcelona é eliminado. Eu até não reclamo tanto que os jogadores do Barça hoje estavam com o pé meio para trás, estavam meio né, não estavam naquele clima de noite de Champions, por exemplo. Eu até não acho que tem que se cobrar tanto, pegar forte nesse sentido para criticar. Só que não dá para brincar, né? Daqui a pouco tu perde a classificação de uma Copa aí que tu pode estar indo para uma final e eu não quero ver o Real Madrid campeão, né, dessa Copa. Eu quero ver o Barcelona ou nenhum dos dois, entendeu? E aí, mas o Barcelona no segundo tempo continua nessa mesma pegada. O Barcelona consegue com o Christensen um gol que foi dado pro Christensen, mas ela chega a desviar no zagueiro do Guadalajara, consegue fazer 1-0. E aí depois também o Rashford no último minuto de jogo marca o 2-0, mas não que o Guadalajara deu algum perigo pro Barcelona, tá? Eu acho que é que o Barcelona estava realmente muito trocando passes, com o Guadalajara tão fechado, e faltava espaço para os jogadores do Barça tentar alguma coisa no mano a mano, no drible, e tinha que ser dado mais chutão. Faltou mais capricho no último chute do Barcelona para também espaços, né? O Barça não conseguia achar esses espaços, talvez por isso também faltou, né, o momento que o nosso atacante estava livre, ou um momento de mais velocidade, que apareceu mais depois que o Barça fez o primeiro gol, porque daí o Guadalajara tinha que se espalhar mais, tentar pegar a bola para poder tentar um empate, né? Mas não correu riscos o Barcelona mesmo. 2-0, deu pro Flick rodar o time, deu pro Flick colocar outros jogadores e deu também pro Ter Stegen voltar a jogar depois de bastante tempo. Barcelona classificado para a próxima fase da Copa do Rei, como nós falamos aqui, lembrando que até as semis é jogo único, e eu não gosto muito disso porque já aconteceu do Barça enfrentar no San Mamés o Bilbao em oitavas. Na temporada passada, acho que foi uma das temporadas mais difíceis para o Barcelona em Copa do Rei, porque o Barça na temporada passada pegou Betis, Atlético de Madrid
e a final ainda foi contra o Real Madrid. Foi uma temporada pesada, né? O Barça logo já estava pegando o Betis, que é um time tradicional aí da La Liga. Então, um jogo suado. Eu, mesmo se for no Camp Nou, eu não gosto muito dessa coisa de jogo único e mata-mata no campo do adversário. Mas entendo que pelo calendário, a hierarquia, que a Copa do Rei tá atrás da La Liga, tá atrás da Champions, obviamente. Entendo, tá? Entendo. Não gosto, mas entendo. Eu não gosto, não é que eu não gosto da Copa do Rei, pelo contrário, eu gosto da Copa do Rei e eu valorizo cada conquista. Eu não sou desses que o time é campeão e não valoriza, muito pelo contrário. Eu só acho que o modelo poderia não ser o jogo único na casa do adversário. Isso eu acho que é ruim para quem joga fora, mas tudo bem, tudo bem. É sorteado, né? Não tem nem mérito nisso, mas tudo bem. Eu já falo agora para depois não ser oportunismo, mas tudo bem. É o Barcelona e o Barça tem que ir com isso. Eu não tô falando de hoje, tá? Essas primeiras fases eu acho até correto que se faça assim, porque é bom. Por exemplo, imagina a experiência pro Guadalajara, pros torcedores do Guadalajara receber o Barcelona no estádio desse. Não tô falando de agora, tô falando de lá nas fases finais, mas tudo bem. Tudo bem. Barça foi campeão, é o maior campeão dessa competição, foi campeão assim na temporada passada e tomara que ganhe mais uma vez nesse ano. Valeu. E lembrando, o Real Madrid joga... Bom, se o Real Madrid inventar de cair amanhã, é maravilhoso. E aí eu não sei se o Xabi Alonso se segura não. Mas a tendência é que não caia, né? A não ser que haja uma surpresa, enfim.